crianças. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E chama toda a família, o vovô, a vovó, a mamãe, o papai, o titio, quem estiver morando com vocês, para participar da nossa live voltado para vocês, criança. Hoje nós vamos iniciar a palavra em Salmos 42, 1 e 2. Chama aqueles que sabem ler, ou o priminho, ou o titio, ou a titia. Salmos 42, 1 e 2. A palavra de Deus fala assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrareis e me apresentarei ante a face de Deus. Então, criança, aqui mostra que a palavra do Senhor, que nós devemos estar presente em oração, lendo a palavra, para nós apresentarmos ao Senhor Jesus. E assim Ele vai trabalhar pelas nossas necessidades, que seja emocional, que seja familiar, que seja o coleguinha que está doente, ou alguém que está passando por alguma dificuldade. Quando você fala com Deus, Ele ouve a sua oração e trabalha ao nosso favor. Vocês sabiam disso, crianças? Agora nós vamos falar sobre o plano de salvação. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer por estar na Tua presença. Eu quero te agradecer a esta semana que se inicia. Eu quero agradecer a minha família que o Senhor tem guardado, aos meus líderes, pastores, pastoras, aos nossos professores. Eu quero agradecer, Senhor, por estarmos aqui, a minha casa, ouvindo a Tua palavra. Amém, crianças? Então, agora nós vamos falar sobre ruas de ouro. Vocês sabiam, criança, que há uma rua de ouro preparada para vocês? Sim, lá no céu. Mas para isso, alcançarmos, devemos ser obedientes, falar com Deus, ler a palavra do Senhor Jesus. Mas assim veio o pecado. E o pecado, o que faz o pecado? Separa você de Deus. Você sabia que o pecado deixa você longe de Deus? Quando desobedece a mamãe ou o papai, ou aquela pessoa que está te acompanhando, né? Há pessoas também que, como professores, como professoras, como vovô, a vovó, quando gera desobediência, vem o pecado. Mas Deus, com seu muito amor, muito cuidado conosco, não querendo nos perder, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu à cruz e nos purificou. Como, tia Alessandra? Quando você aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, que você ora confessando seus pecados e aceitando Ele morar no seu coraçãozinho. Mas Ele enviou também o Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta. Aqueles que estão distanciados de Jesus, Ele convence ele a voltar à presença do Senhor. Compreendeu, crianças? E o verde significa crescimento. Hoje vocês vão estar ouvindo a palavra da tia Carla, da tia Alessandra. Você está crescendo, não é mesmo? E quando você fala do amor de Jesus para o seu coleguinha, para aquele seu familiar que está distante de Deus, você também está crescendo. Por quê? Porque você está ganhando almas para o Senhor Jesus, para o reino. E assim eles também irão participar da terra prometida, que é as ruas de ouro. Agora nós vamos chamar a tia Carla. Tia Carla! Olá,
crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos dando continuidade às nossas lições. Hoje nós estaremos vendo a lição 10, que tem como título José nos planos de Deus. Eu gostaria de ler aqui em Salmos 47, verso 2, que diz o seguinte: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Nós iremos agora ver esse mesmo versículo nos nossos slides. Então vamos lá, criança? Então eu vou ler aqui mais uma vez Salmos 47, verso 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande, Rei sobre toda a terra. Esse versículo aqui nos leva a estarmos buscando ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Então vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Como vocês lembram, na aula anterior, nós havíamos falado a respeito de José, que foi preso injustamente. Mas mesmo ele estando preso injustamente, ele jamais deixou de buscar ao Senhor. Ele estava sempre orando a Deus e crendo que Deus estava cuidando dele e que Deus estava com ele. Enquanto José estava na prisão, o chefe dos copeiros de Faraó e o chefe dos padeiros foram presos por terem ofendido a Faraó, o rei do Egito. José recebeu a tarefa de cuidar deles. Então, enquanto José estava na prisão, ele foi responsável em cuidar dos presos naquela época, que era o carcereiro. E aí, certa noite, o copeiro e o padeiro sonharam. E aí José ficou observando e perguntou para eles: o que está acontecendo? E aí o copeiro e o padeiro falaram que tiveram um sonho. E aí José falou assim: então me conte, porque Deus me deu o dom de interpretar os sonhos. E aí eles contaram o sonho. E quem começou a contar primeiro o sonho foi o copeiro. Ele falou que o sonho dele foi assim: ele viu à sua frente uma videira e havia 3 ramos e começaram a brotar e a florescer. Pouco tempo produziram cachos de uvas que tinham nas mãos. O copo de Faraó pegou um dos cachos e espremeu o suco na taça e colocou nas mãos de Faraó. Então, depois que o copeiro contou esse sonho, José interpretou e disse que aquele sonho significava que ele iria ser livre da prisão e que ia voltar de novo a trabalhar no palácio de Faraó. E aí ele ficou impressionado com o que José havia falado. Logo em seguida que José falou desse sonho, interpretou esse sonho, o padeiro foi e falou a respeito do seu sonho. E o sonho dele foi o seguinte: no cesto havia pães e doces, né? Então, quer dizer, eram 3 cestos que estavam sobre a cabeça do padeiro e que tinha pães. Em cima do primeiro cesto que estava em cima, tinha pães e doces que ia ser levado para Faraó. Porém, veio os pássaros e comeram. Aí depois que ele contou esse sonho, José disse que ele iria ser livre da prisão, só que depois de 3 dias ele iria ser morto. E exatamente depois de 3 dias aconteceu do jeito que ele havia falado. Só que José falou sim para o copeiro: olha, quando você for para o palácio, lembra de mim e fala a meu respeito para Faraó. Ele se comprometeu em falar. Só que aí foi passando o tempo, ele foi para o palácio, né? E acabou esquecendo de falar para Faraó a respeito dele. E ele ficou lá por 2 anos. Depois de 2 anos, o Faraó teve um sonho muito esquisito. O primeiro sonho que ele teve foi que ele estava à frente do rio Nilo. E aí ele viu 7 vacas gordas bem bonitas. E logo em seguida apareceu do lado dessas vacas gordas e bonitas 7 vacas magras e feias.
e essas vacas magras comiam essas vacas gordas. Aí ele acordou totalmente atordoado e sem saber o que significava aquilo, e acabou dormindo novamente. Quando ele dormiu novamente, ele teve outro sonho. Ele viu que tinha no sonho 7 espigas de trigo bem bonitas e bem formosas. E depois apareceu 7 espigas de trigo feia, toda mirrada. E o mais estranho é que essas espigas de trigo mirrada comiam as espigas bonitas. Aí ele acordou totalmente perturbado, sem saber o que estava acontecendo. E aí ele chamou imediatamente os adivinhadores e os sábios lá do Egito. Pediu para que eles interpretassem o sonho dele. E eles falaram, mas não convenceu o faraó. Então o faraó ficou mais indignado ainda, ficou perturbado. E aí naquele momento o copeiro lembrou de José, que estava lá na prisão, que era para falar a respeito de José para faraó. Aí, como ele viu que faraó estava perturbado, ele foi imediatamente falar para faraó e disse que lá na prisão tinha um judeu que era servo de Deus e que sabia interpretar sonhos, que interpretou o sonho dele, e o sonho que ele havia interpretado aconteceu do mesmo jeito. Então, imediatamente, Faraó pediu para que fosse buscar José lá na prisão. E buscaram José na prisão e foi até o Faraó. E José foi até Faraó. Quando José chegou em Faraó, Faraó falou a respeito do sonho dele, né? Que ele havia sonhado com 7 vacas gordas e bonitas, depois sonhou com 7 vacas magras, e depois ele teve um outro sonho que foi com as espigas de trigo bonitas e as outras 7 espigas feias, e ele falou a respeito do sonho dele. Depois que Faraó falou a respeito do seu sonho, José interpretou o sonho e falou assim que esses 2 sonhos significavam a mesma coisa, que haveria 7 anos de fartura, de muitos alimentos, e depois de 7 anos haveria muita fome sobre toda a terra. Quando José falou a respeito disso, ele se agradou da palavra de José, e sabe o que ele fez? O faraó, que era o rei do Egito, colocou ele como governador, colocou ele inferior sobre eles, que faraó era o rei e ele estava abaixo do rei, e pediu para que ele administrasse tudo. Então tudo que José fazia lá, né? Então ele se tornou ele se tornou governador do Egito. Então tudo que José fazia, tudo que vinha nas mãos de José para fazer, prosperava, né? Então ele começou a administrar o Egito. E aí ele fez celeiros para guardar os mantimentos. Então chegou o momento da seca, né, da fome, né? Passaram 7 anos, como ele havia falado, aconteceu 7 anos de bonança, e depois veio o período da fome e da seca. E aí José fez grandes celeiros para guardar mantimentos. Por isso, várias pessoas de vários países iam até o Egito para comprar comida. Dentre essas pessoas que foram para comprar comida, os irmãos de José foram lá para o Egito comprar comida, porque onde eles estavam não tinha alimento, então eles teriam que ir para o Egito e comprar alimentos para poder se alimentar. E aí os irmãos de José viram ele, só que não reconheceu que ele era o governador, não reconheceu que José era o seu irmão. Só que José reconheceu os seus irmãos, mas fez de conta que nem conhecia eles.
E aí eles foram lá por várias vezes, né? Só que aí chegou um momento que ele não aguentou mais. Ele então se revelou e falou quem ele era, que era José, seu irmão, que ele não havia morrido. E aí eles se abraçaram, choraram, né? E José perguntou como é que estava o seu pai. E eles falaram que o pai dele estava bem. E aí ele pediu: então vocês vão lá e vai trazer o meu pai para estar aqui conosco, para estarmos morando aqui, para vocês não passar necessidade. Então eles foram, trouxeram o seu pai, Jacó, para estar com eles. E aí eles agora estavam bem, porque ele achava que José havia morrido, só que José estava lá no Egito, né? E Deus honrou José, né? Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eles não perecessem, né? Porque Deus já tinha feito uma promessa, né? Desde Abraão, Deus já havia feito uma promessa que ele seria pai de multidão. Então, Deus permitiu que acontecesse tudo isso com José para que o nome do Senhor fosse glorificado, que a descendência de Abraão se multiplicasse. Amém, crianças? Então, crianças, que lição podemos tirar da história de José? José, mesmo passando por toda essa situação difícil de ter ficado preso, né? Mas Deus honrou ele, que ele passou a ser governador do Egito, né? Mas tudo isso aconteceu na vida dele porque ele foi fiel ao Senhor, mesmo ele passando por situações difíceis, ele não deixava de buscar ao Senhor. E nós também devemos ter exemplo de José, porque ele
continuou firme na presença do Senhor, buscou ao Senhor em oração, né? E ele acreditou que o Senhor estava cuidando dele e que no momento certo ele teria a vitória. Então, crianças, hoje é isso que eu gostaria de falar para vocês e eu estarei orando aqui para estarmos encerrando a nossa escola bíblica dominical. Amém? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento que estivemos aqui aprendendo mais do Senhor, Pai. Que essa palavra possa estar guardada em nossos corações para permanecermos firmes na Tua palavra, Senhor. Nos dá força para estar firmes no Senhor, Deus. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Então, crianças, até mais. Tchau!